Como entregar o seu coração a Deus e viver em paz? Provérbios revela. Você já sentiu que o coração continua inquieto, mesmo depois de orar, confiar e tentar fazer tudo certo? Como se por dentro existisse um cansaço que ninguém vê, uma pressão silenciosa que não se explica em palavras. Há um tipo de dor que não grita, mas pesa, um desgaste que nasce quando a alma tenta sustentar sozinha aquilo que nunca foi feita para carregar. O coração quer paz, mas vive em estado de alerta, esperando que algo dê errado a qualquer momento. Esse conflito interno não significa falta de fé. Pelo contrário, muitas vezes ele nasce justamente em quem acredita, mas aprendeu a sobreviver controlando tudo. A mente vigia, o corpo resiste e o coração nunca descansa. A ansiedade espiritual cresce nesse espaço onde existe amor por Deus, mas também medo de soltar o controle. Onde existe oração, mas pouca entrega. Onde a confiança é desejada, mas não vivida por inteiro. A Bíblia nunca tratou o coração como algo superficial. Ela o descreve como o centro da vida, o lugar onde decisões, emoções e fé se encontram. Quando o coração está sobrecarregado, toda a existência perde o equilíbrio. Não é a falta de respostas que rouba a paz, mas a tentativa constante de antecipar o futuro, de resolver o que ainda não aconteceu, de carregar pesos que pertencem a Deus. Este momento não é um convite para fazer mais esforço espiritual. É um chamado para desacelerar por dentro, para ouvir com atenção, para permitir que a sabedoria de Provérbios revele algo simples, mas profundo. A paz não nasce quando tudo se resolve, mas quando o coração aprende a descansar em Deus. Aqui não existe cobrança, existe direção, não existe pressa, existe cuidado. Talvez seja exatamente isso que o coração precisa agora. O coração humano não nasce desconfiado, ele aprende a se fechar. Cada perda, cada decepção, cada silêncio que doeu mais do que palavras, vai ensinando a alma a se proteger. Com o tempo, o que era sensibilidade se transforma em vigilância. O coração passa a acreditar que descansar é perigoso e que confiar demais pode custar caro. Assim, ele permanece sempre atento, sempre tenso, sempre cansado, mesmo quando a vida parece seguir normalmente. A Bíblia afirma que é do coração que procedem as fontes da vida. Isso significa que não são apenas as circunstâncias externas que definem como alguém vive, mas o estado interior de onde tudo flui. Quando o coração está ferido, até as bênçãos se tornam pesadas. Quando está sobrecarregado, até a fé se torna cansativa. Não porque Deus exige demais, mas porque o coração insiste em carregar o que não foi feito para sustentar. Muitos acreditam em Deus, mas poucos permitem que Ele governe o centro da vida. Existe uma diferença profunda entre crer e confiar. Crer reconhece a existência de Deus. Confiar entrega o controle. É nesse ponto que o coração costuma resistir. Ele até ora, mas continua calculando, pede direção, mas revisa cada passo com medo. Esse conflito silencioso gera ansiedade, fadiga emocional e uma sensação constante de que algo ainda precisa ser resolvido para que a paz finalmente chegue. Provérbios ensina que a sabedoria começa quando o coração encontra seu lugar correto, não no comando, mas na dependência. Entregar o coração não é desistir da vida, é parar de lutar contra ela. É reconhecer que Deus não é uma ameaça à liberdade, mas a única fonte de descanso verdadeiro. Quando o coração começa a compreender isso, algo se alinha por dentro. A vida não se torna perfeita, mas a alma encontra repouso. E onde há repouso, a paz começa a florescer. Existe um engano silencioso que acompanha muitas pessoas quando falam sobre entregar o coração a Deus. Não é falta de fé, nem ausência de oração. É algo mais profundo e quase imperceptível. O coração diz que confia, mas continua em estado de vigilância.
As palavras falam de entrega, enquanto o interior permanece tenso, calculando riscos, antecipando dores, tentando evitar novas feridas. Entrega-se a situação, mas não o centro. Entrega-se o problema, mas não o medo. Enquanto o coração tenta se proteger de tudo, a paz não encontra espaço para permanecer. O coração humano não se fecha por maldade, mas por sobrevivência. Depois de frustrações, rejeições, perdas e longos períodos de silêncio, ele aprende a se defender. Essas defesas parecem força, mas por dentro carregam exaustão. A Bíblia nunca ignorou essa fragilidade. Pelo contrário, ela reconhece que o coração é sensível, instável e facilmente sobrecarregado. Por isso, quando Deus fala de entrega, ele não exige controle emocional. Ele oferece cuidado. Entregar o coração não é perder identidade, é parar de viver em alerta constante, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Muitos confundem entrega com desistência, mas são movimentos opostos. Desistir é abandonar a esperança. Entregar é escolher confiar mesmo quando não há respostas claras. Jesus nunca pediu explicações perfeitas para oferecer descanso. Ele olhava para pessoas cansadas, sobrecarregadas, feridas por dentro e fazia um convite simples: descansar nele. Esse descanso não começa fora. Ele nasce quando o coração aceita que não precisa sustentar tudo sozinho para continuar existindo. Provérbios ensina que o coração ansioso adoece o interior, mas a confiança produz vida. Enquanto o coração tenta controlar cenários futuros e evitar dores possíveis, ele se distancia do único lugar onde a paz pode existir, o agora. Deus não invade. Ele espera permissão. A entrega verdadeira acontece quando o coração, cansado de lutar, consente em ser cuidado. E mesmo que nada ainda mude do lado de fora, algo começa a se reorganizar por dentro. A paz não chega como ausência de problemas, mas como presença de Deus no centro do coração. Existe uma razão profunda pela qual o coração insiste em manter o controle, mesmo quando isso o esgota por completo. Controlar cria uma sensação momentânea de segurança, ainda que frágil. O coração acredita que, se antecipar cenários, vigiar emoções e calcular cada passo, conseguirá evitar novas dores. Mas essa vigilância constante não protege, ela desgasta. A ansiedade nasce exatamente quando o coração assume um peso que nunca lhe pertenceu. A Bíblia ensina que o coração humano não foi criado para sustentar o amanhã, mas para aprender a confiar no cuidado diário de Deus. O controle costuma se disfarçar de responsabilidade, mas quase sempre é medo não curado. Medo de errar, medo de perder, medo de reviver feridas antigas. Jesus nunca ensinou uma fé tensa, baseada em esforço contínuo. Ele falava de confiança como quem descansa. Quando o coração tenta garantir resultados, ele se afasta da paz. Quando tenta prever tudo, perde a capacidade de habitar o presente. E sem presença não existe descanso, apenas sobrevivência emocional. Provérbios revela que o coração que confia encontra direção, enquanto o coração que controla se perde nos próprios pensamentos. A mente gira, repete diálogos internos, revive dores passadas e constrói futuros ameaçadores. Esse movimento silencioso consome a alma pouco a pouco. A entrega começa quando o coração reconhece seus limites, não como fraqueza, mas como sabedoria. Existe maturidade espiritual em admitir que não é possível sustentar tudo sozinho. Deus não pede que o coração abandone o cuidado, mas que abandone a ilusão de controle absoluto. Ele não espera passividade, espera confiança. Confiar não é ignorar a realidade, é permitir que a presença de Deus sustente aquilo que o coração não consegue carregar. Quando Deus ocupa o centro, algo muda no ritmo interior. A pressa diminui, o medo perde força e a ansiedade deixa de governar cada decisão.
Entregar o coração é um movimento íntimo, quase invisível. Não acontece em grandes declarações, mas em pequenos consentimentos diários. É escolher não alimentar pensamentos que ferem, não carregar culpas que não curam, não viver como se tudo dependesse apenas do próprio esforço. A paz começa a nascer quando o coração deixa de se vigiar o tempo todo e aprende gradualmente a repousar na presença de Deus, mesmo sem garantias visíveis. Existe uma forma silenciosa de se perder da paz, viver em guerra com o que ainda nem aconteceu. O coração começa a projetar dores futuras, a imaginar rejeições, fracassos, perdas, e com isso perde o agora. Essa tentativa de se antecipar parece prudente, mas é um ciclo de ansiedade. É como se a alma estivesse sempre correndo atrás do que pode dar errado, como se cada passo precisasse ser calculado para não se machucar. Mas essa defesa constante não protege. Ela adoece. A Bíblia mostra que viver com o coração projetado no amanhã é caminhar fora do lugar onde Deus atua, o presente. Jesus foi direto quando disse que cada dia tem seu próprio mal. Ele não negou o sofrimento, mas nos ensinou a não carregá-lo antes da hora. Quando o coração vive tentando prever dores, ele deixa de perceber o cuidado que está acontecendo agora. Perde a ternura dos detalhes. Deixa de notar como Deus já está presente nas pequenas coisas. A fé não se fortalece na tensão. Ela cresce no repouso, na decisão de voltar ao momento em que estamos. Confiar não é se iludir com promessas de ausência de dor. Confiar é aceitar que mesmo que a dor venha, Deus já estará lá também, pronto para sustentar. Provérbios nos ensina que o coração ansioso pesa o interior. Ele cansa, ele perturba, ele rouba a clareza. Um coração que se alimenta de antecipações vive em alerta, esperando que algo ruim aconteça, como se a felicidade fosse sempre ameaçada. E quando a paz tenta entrar, ela encontra uma porta fechada, guardada por medos antigos. A verdadeira entrega acontece quando o coração decide parar de lutar com o invisível, quando escolhe confiar em vez de controlar, quando diz, não sei o que virá, mas sei em quem confio e descanso. Deus não quer que você negue sua realidade, mas que encontre segurança nele mesmo dentro dela. Quando você se ancora no agora, ele começa a reorganizar tudo por dentro. E mesmo que o mundo ainda pareça o mesmo lá fora, o seu coração muda. A ansiedade perde espaço, a confiança começa a respirar. E a paz, que antes parecia distante, começa a se tornar um lugar onde você pode morar e permanecer, dia após dia. Entregar o coração a Deus não é um ato pontual, é uma escolha constante. Muitos acreditam que confiar é uma decisão que se toma uma vez, em um momento de dor ou oração intensa, mas a entrega verdadeira não vive de momentos. Ela é construída no cotidiano, nos detalhes invisíveis, nas reações silenciosas, nos pensamentos que ninguém ouve. É no meio da rotina que o coração revela se está realmente entregue ou apenas tentando se proteger com uma linguagem de fé que ainda não desceu para o interior. Há dias em que tudo parece estável por fora, mas o coração está em conflito. A ansiedade vem sem motivo aparente, o medo se disfarça de prudência, e a paz parece algo distante demais para ser tocada. Nesses dias, é fácil acreditar que a fé está falhando, mas na verdade é apenas mais um convite para voltar ao centro, voltar para Deus. A Bíblia mostra que o coração humano é inconstante, sensível e frágil, e por isso mesmo precisa de direção, de amparo, de silêncio e de um lugar seguro onde possa descansar sem ser exigido, cobrado ou culpado por sentir o que sente. Jesus nunca chamou os fortes, ele chamou os cansados. Ele não ofereceu um caminho fácil, mas um descanso possível. E esse descanso começa quando o coração para de lutar
contra o que sente e começa a acolher a presença de Deus no meio daquilo que ainda não faz sentido. Provérbios ensina que é do interior que brotam os caminhos da vida. Ou seja, a forma como o coração está vai moldar tudo ao redor. Se o coração está inquieto, o mundo parece ameaçador. Se o coração está em paz, mesmo o caos não assusta tanto assim. Entregar o coração é aceitar que ele precisa ser guiado, cuidado e restaurado todos os dias. Não se trata de religiosidade, mas de sobrevivência emocional e espiritual. É uma forma de não enlouquecer tentando controlar o que não pode ser controlado. É escolher confiar mesmo com o medo presente. É permitir que Deus entre onde ninguém mais entra, não como uma visita, mas como morada permanente. E à medida que ele habita o interior, o exterior começa a mudar também. A entrega verdadeira não é sobre palavras bonitas, mas sobre rendição honesta. É olhar para dentro e dizer, eu não dou conta sozinho, me ajuda. E é nesse lugar de verdade que a cura começa a acontecer. A alma começa a respirar, o peso começa a sair e o coração começa, lentamente, a voltar a bater em outro ritmo. Não o ritmo da pressa nem da defesa, mas o ritmo da presença, da confiança, da humildade e da paz que só a fé silenciosa sabe produzir. Muitas vezes, o que impede a entrega do coração não é a falta de fé, mas o excesso de feridas. Dores antigas que nunca foram acolhidas, traumas não resolvidos, memórias que ainda doem. Momentos de abandono que ensinaram ao coração que confiar é perigoso. E quando o coração aprende que se entregar pode machucar, ele cria muros, muros de racionalidade, de independência emocional, de silêncio. Por fora, tudo parece sob controle. Por dentro, existe um coração escondido, assustado, tentando não sentir demais para não sofrer de novo. Mas esse controle emocional não é força, é defesa. E nenhuma defesa, por mais sofisticada, traz paz verdadeira. A Bíblia não ignora as marcas que a vida deixa. Ela mostra com profundidade que o coração é enganoso, instável e vulnerável. Por isso, Deus não exige um coração perfeito. Ele acolhe um coração sincero. Um coração que, mesmo ferido, se abre devagar, que, mesmo desconfiado, deseja confiar outra vez. A entrega real não acontece quando tudo está resolvido. Ela começa no meio da bagunça interna, no meio do medo, da dúvida, da instabilidade emocional. É ali que Deus entra, não para julgar, mas para curar. Curar não só o que aconteceu, mas o que ficou preso dentro depois que tudo passou. Jesus nunca prometeu imunidade à dor, mas ele prometeu presença constante. Ele prometeu estar perto dos que têm o coração quebrado, e é nesse ponto que a entrega começa a fazer sentido. Entregar o coração não é dizer que está tudo bem, é dizer, está doendo, mas eu não quero carregar isso sozinha. É deixar que Deus veja a ferida sem máscaras. É permitir que Ele entre, não quando a dor passar, mas enquanto ela ainda pulsa e arde. Deus não espera um coração perfeito. Ele espera um coração disposto a ser cuidado, mesmo sem entender como isso vai acontecer. Provérbios ensina que o coração alegre transforma o semblante, mas o espírito abatido seca os ossos. Esse versículo revela que há uma ligação direta entre o estado do coração e o restante da vida. Quando o coração está cheio de medo, a vida perde cor. Quando está anestesiado, as relações esfriam. Quando está sobrecarregado, tudo parece maior do que realmente é. Por isso, Deus começa de dentro para fora. Ele cura o coração para que a vida possa voltar a fluir com leveza, significado, segurança e esperança. A entrega é o primeiro passo da cura. Não há transformação sem verdade, e não há verdade sem coragem. Coragem de olhar para dentro, coragem de parar de fingir, coragem de aceitar ajuda.
Entregar o coração a Deus é dizer com toda humildade: eu não sei mais como lidar com isso, mas eu quero aprender, quero confiar, quero voltar a sentir. E é nesse lugar de vulnerabilidade e verdade que a cura começa a acontecer de verdade e se torna possível, um dia de cada vez. Existem momentos em que tudo parece estagnado. A vida não anda, as respostas não chegam e o coração começa a questionar se está realmente sendo ouvido por Deus. A oração parece não passar do teto e o silêncio machuca mais do que qualquer resposta negativa. Nessa fase, é comum pensar que algo está errado, que talvez a fé esteja fraca ou a entrega incompleta. Mas há um detalhe sagrado que quase sempre passa despercebido. Antes de Deus mudar o que está fora, Ele trabalha com profundidade no que está dentro. Ele transforma o coração antes de transformar a situação. A Bíblia mostra que muitas vezes o processo de cura começa no invisível. Quando tudo parece parado, Deus está trabalhando silenciosamente no interior, lapidando sentimentos, curando memórias, desfazendo mentiras que foram aceitas como verdades. E é por isso que a entrega não pode depender de resultados imediatos. Ela precisa ser baseada em confiança. Confiar não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas acreditar que Ele já está agindo, mesmo quando nada parece diferente ainda. É acreditar que o silêncio não é ausência e que o tempo de espera também é tempo de obra. Provérbios fala da sabedoria como um caminho que protege o coração. Mas sabedoria não se instala em um coração fechado. É preciso espaço. E esse espaço só nasce quando o controle é entregue. Quando a alma para de exigir que tudo faça sentido e começa a descansar no mistério de Deus. Um mistério que não afasta, mas aproxima. Porque quando não há explicações humanas, cresce o espaço para experiências espirituais. E é nesse ponto que a transformação começa de verdade, silenciosa, mas firme dentro da alma. Jesus sempre teve mais interesse em pessoas do que em resultados. Ele tocava onde doía, mas nunca com pressa, porque ele sabia que feridas emocionais não se curam com respostas prontas, mas com presença. E o coração só aprende isso quando se permite sentir, quebrar e recomeçar. Entregar o coração a Deus é aceitar que alguns processos serão lentos, mas profundos, que algumas respostas virão depois que o interior estiver pronto para recebê-las com maturidade e leveza, que a preparação não é punição, é proteção. Muitos clamam por mudanças externas, mas se esquecem de que um coração ferido pode destruir tudo que recebe antes da hora. Deus não retarda por maldade. Ele preserva, Ele cuida, Ele prepara. O que parece atraso é muitas vezes proteção. A entrega é, então, confiar no tempo de Deus. É abrir mão da pressa. É deixar que Ele seja Senhor também sobre o relógio. Porque quando o coração está pronto, aquilo que era impossível começa a se abrir com naturalidade. E a paz, que parecia tão distante, começa a habitar com firmeza no centro do peito e não sai mais. Entregar o coração a Deus também é aprender a lidar com o silêncio. Não apenas o silêncio de Deus, mas o silêncio dentro do próprio peito. Aqueles momentos em que não há barulho por fora, mas o interior está gritando por respostas. Quando tudo ao redor desacelera e o que sobra é o som dos pensamentos rodando sem parar. Nesses instantes, é comum confundir silêncio com abandono. Mas, espiritualmente, o silêncio é um espaço de revelação. É nesse intervalo, entre o clamor e a resposta, que o coração é ajustado, curado, reposicionado. Deus fala no silêncio, mas nem sempre com palavras. Muitas vezes, Ele fala com presença, com paz, com uma força discreta que sustenta sem fazer alarde. A Bíblia está repleta de histórias em que o silêncio antecedeu grandes mudanças. Antes da ressurreição, houve o silêncio do sábado. Antes da cura, o silêncio da espera.
Antes da direção, o silêncio da confusão. Não é fácil lidar com esses espaços em branco. Eles parecem vazios, mas estão carregados de sentido. É no silêncio que o coração revela o que realmente acredita. É ali que se aprende a descansar, mesmo sem garantias, que se aprende a confiar, mesmo sem sinais, e que se aprende a permanecer, mesmo sem explicações. O silêncio não é um castigo, é um preparo. É um campo fértil, onde a fé cresce longe dos olhos, mas perto de Deus. Provérbios nos ensina que o sábio sabe calar. E isso não diz respeito apenas à boca, mas ao interior. Há um tipo de sabedoria que só nasce quando o coração silencia por dentro. Quando ele deixa de tentar resolver tudo com lógica, de tentar entender tudo com pressa, de tentar justificar tudo com medo. No silêncio, Deus prepara o coração para coisas que ainda não podem ser compreendidas. Ele amadurece a fé, fortalece a esperança, limpa os excessos que foram acumulados por dentro e transforma a ausência de ruído em um território sagrado onde ele age sem distrações. Muitos desistem da entrega porque esperam uma resposta imediata. Mas a verdadeira entrega permanece, mesmo quando o céu parece fechado. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Não é sobre sentir, é sobre crer. Não é sobre entender, é sobre confiar. Deus não está distante quando silencia. Às vezes, ele está mais perto do que nunca, observando se o coração está pronto para confiar nele mesmo sem ouvir sua voz. E é esse tipo de confiança que gera paz duradoura e profunda. A entrega, no silêncio, é uma escolha diária. É levantar e dizer, eu continuo aqui, mesmo sem respostas. É caminhar sem pressa, orar sem desespero, esperar sem perder a doçura no olhar. É saber que Deus não precisa provar nada para ser fiel. Ele já é. E mesmo quando tudo parece em pausa, ele está construindo, alinhando, conduzindo, porque o silêncio de Deus nunca é ausência. É presença sem distrações, é cuidado sem barulho, é amor em forma de espera. E é nesse silêncio sagrado que o coração encontra um tipo de paz que o barulho nunca será capaz de oferecer. Muitas vezes, ao entregar o coração a Deus, as pessoas esperam sentir uma paz imediata, uma espécie de alívio milagroso que transforme tudo de uma hora para outra. Mas a paz de Deus nem sempre chega como um impacto. Ela chega como um processo. Não é ausência de problemas, é presença no meio deles. É um tipo de silêncio interno que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que não se está mais sozinho. A paz verdadeira não grita. Ela se instala e vai ocupando o coração aos poucos, como quem acende luzes dentro de um cômodo escuro e esquecido. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Isso significa que não é algo que se explica. É algo que se sente, mesmo quando a lógica diz que não deveria estar ali. Essa paz não depende de controle, nem de previsões, nem de garantias humanas. Ela nasce da entrega. E só cresce onde há espaço. Por isso, um coração cheio de medo, culpa ou desconfiança, muitas vezes não consegue perceber essa paz, mesmo quando ela já começou a se aproximar. Deus não força a entrada, ele espera permissão. E quando a alma abre as portas, mesmo que devagar, a paz começa a habitar e se expandir por dentro. Provérbios mostra que o coração em paz dá vida ao corpo, enquanto a inveja e a angústia corroem por dentro. Isso nos ensina que a paz não é algo abstrato, mas concreto. Ela afeta os pensamentos, os relacionamentos, as decisões. Ela muda a forma como se enxerga a vida, como se responde às ofensas, como se lida com o tempo e as expectativas. Um coração em paz não precisa de aplausos. Ele sabe onde está ancorado. E essa ancoragem não é em ideias, mas em uma presença. A presença de um Deus que não falha, que permanece mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Entregar o coração
É permitir que essa paz vá ocupando espaços onde antes só havia dor. É deixar que ela entre nas memórias difíceis, nas decisões pendentes, nos lugares onde a alma ainda teme e hesita. É confiar que Deus sabe como curar, mesmo quando a cura é lenta, e que Ele sabe como acalmar, mesmo quando o mundo exige pressa. A paz de Deus não compete com o barulho, ela o vence pelo cansaço, porque não desiste, porque permanece, porque é sustentada não por esforço humano, mas por graça, e graça não tem prazo de validade. A verdadeira paz é fruto da confiança, não da ausência de lutas, mas da presença de Deus no meio delas. É olhar para a confusão ao redor e ainda assim respirar fundo, sabendo que há um cuidado maior conduzindo tudo. É saber que o coração já não está solto ao acaso, mas repousando nas mãos certas. A entrega, então, passa a não ser mais um sacrifício, mas uma libertação. Porque viver em paz é, na verdade, voltar para casa dentro de si e descobrir que Deus já estava lá, esperando que você parasse de fugir e voltasse a confiar de novo. Muitas pessoas acreditam que entregar o coração a Deus é um gesto íntimo e espiritual, mas esquecem que esse gesto muda também a forma como se vive por fora. Um coração entregue começa a responder à vida de outro modo. As reações mudam, a pressa diminui. A comparação enfraquece, a necessidade de provar algo desaparece, porque quando o interior está firme em Deus, o exterior não precisa gritar. A entrega verdadeira reorganiza a forma como se lida com o tempo, com as dores, com os relacionamentos, com os próprios pensamentos. Tudo começa a fluir em outro ritmo, mais leve, mais profundo, mais verdadeiro, mais coerente com a presença que passou a habitar dentro. A Bíblia mostra que quando o coração está alinhado com Deus, o corpo todo responde. O olhar se torna mais calmo, a fala mais consciente, os passos mais firmes. Provérbios revela que um coração sábio conduz à vida, mas o coração precipitado conduz à ruína. E isso não é apenas sobre decisões importantes, é sobre a rotina, sobre como se levanta de manhã, sobre como se fala consigo mesmo, sobre como se reage diante das falhas. Um coração entregue não vive em estado de alerta. Ele descansa, mesmo em movimento. Ele age com paz. Ele ama com liberdade. Ele espera com esperança e age com humildade, sem precisar dominar tudo para se sentir seguro. Entregar o coração também transforma a forma como se olha para o outro. Deixa de haver necessidade de competição, de comparação constante, de buscar aprovação em tudo. O amor de Deus preenche os espaços vazios, e quando isso acontece, não se exige mais que o mundo confirme seu valor. Já não se vive para agradar, mas para ser verdadeiro. Já não se luta por atenção, mas se caminha com propósito. A entrega muda a identidade. E quando a identidade está curada, a vida se torna mais inteira, mesmo em meio às imperfeições que antes causavam angústia. Muitas vezes, espera-se que Deus mude tudo ao redor. Mas o que Ele deseja primeiro é curar aquilo que ninguém vê, porque é dali que nasce a forma como se vive. A entrega não é o fim do processo, é o início de uma nova maneira de existir, uma nova consciência, uma nova respiração, um novo senso de direção. O coração que antes batia em ritmo de urgência, agora encontra um compasso mais sereno, e tudo ao redor começa a ser tocado por essa paz interior que, mesmo sem palavras, transforma o ambiente de maneira silenciosa e constante. A entrega verdadeira é visível. Não porque é exibida, mas porque se manifesta em detalhes, no modo de olhar, de escutar, de falar, de estar presente. Deus age no interior, mas o fruto dessa ação se espalha. E pouco a pouco, tudo o que antes causava medo começa a perder o poder. O coração curado não precisa mais se proteger o tempo todo. Ele passa a confiar, passa a viver com leveza, passa a existir como quem sabe.
Há um cuidado permanente sustentando cada passo, e isso muda tudo, por dentro e por fora. Depois de tudo o que foi dito, talvez o mais difícil ainda seja aceitar que a entrega não é um ponto final, mas um recomeço. Um coração entregue não significa um coração que nunca mais vai doer, mas um coração que agora sabe onde repousar quando doer. Significa viver com consciência de que Deus não está à margem da história, mas dentro dela. Não como um espectador distante, mas como alguém que toca o interior todos os dias, mesmo nos momentos em que você sente que não está acontecendo nada. A entrega não é sobre controle, é sobre presença, e essa presença muda tudo, mesmo quando o cenário parece o mesmo. A Bíblia mostra, vez após vez, que Deus age em processos. Ele leva o tempo que o coração precisa. Ele respeita limites, emoções, silêncios. Ele não invade, ele espera que você permita. E quando o coração decide confiar, mesmo sem ver o próximo passo, o chão começa a aparecer aos poucos, não como mágica, mas como milagre diário. A paz, que antes parecia um sonho, começa a se tornar casa. A confiança que antes parecia impossível começa a se firmar. E o amor de Deus, antes apenas falado, agora é sentido, vivido, experimentado em cada detalhe do dia, nos gestos mais simples, nas pausas mais profundas. Provérbios revela que o coração é a fonte da vida. É por isso que Deus se importa tanto com o que acontece dentro dele, porque é ali que tudo começa. Suas decisões, suas emoções, seus medos, suas esperanças. Quando o coração está firme em Deus, tudo o que flui a partir dele carrega vida. Vida com propósito, vida com significado, vida com fé. Por isso essa entrega não pode ser parcial. Ela precisa ser inteira, e isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, em cada escolha, em cada oração, em cada pensamento que decide confiar em vez de temer. Cada vez que você respira fundo e escolhe continuar, a entrega se aprofunda. Entregar o coração a Deus é um ato de coragem, mas também de descanso. É reconhecer que você não precisa mais carregar tudo sozinha, que você não precisa mais fingir força quando está cansada, que você não precisa mais esconder suas dores para ser aceita. Deus conhece o que ninguém vê. Ele escuta o que você não consegue dizer. E Ele continua presente, mesmo quando o mundo parece não notar sua dor. É esse amor silencioso, mas constante, que sustenta, que guia, que cura. Um amor que não desiste, mesmo quando você se sente no limite das forças. Se o seu coração ainda está inquieto, volte. Se ainda há medo, fale com Deus como quem fala com um pai. Se ainda há peso, permita-se descansar. A entrega é uma decisão diária, e cada dia em que você escolhe confiar, mesmo sem sentir nada, é um passo real na direção da cura. Que este vídeo tenha sido mais do que palavras, que tenha sido um reencontro, que tenha acendido algo dentro, que tenha lembrado que você é vista, ouvida e amada. E que a paz que você tanto procura já começou a nascer dentro de você. Volte quando quiser. O seu lugar de descanso é aqui. Essa reflexão foi feita com entrega, carinho e muita fé. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.